Marcos capítulo 9 e o versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Obrigado, Pai. É a Tua palavra que lemos e que o Teu Espírito nos ajude a ministrá-la e que o Senhor nos dê o alimento para a nossa alma através desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ficar à vontade. Aqui tem um pedido, o irmão José quer dar um testemunho. Qual o irmão José? Irmão José, você? Irmão José, pode se aproximar ali? Glória a Deus. Sada, minha esposa, deu um testemunho aqui, e eu disse que ela não sabia o porquê que tinha acontecido aquilo, mas Deus sabe. Porque veio certas pessoas em casa, e eu então falou comigo sobre aquilo. E Jesus disse comigo: eu, para ser um cristão, eu tenho que ter a minha casa limpa. Foi isso que aconteceu. No momento, então, eu nem estava a ponto de fazer troca, eu estava a ponto de soltá-la na natureza, que Deus criou ele na natureza. Por que eu vou fechar? Eu me sinto um prisioneiro desse jeito. Então, eu, para ser um crente verdadeiro, tenho que estar limpo de coração. E eu fui na casa de outra pessoa trabalhando, maravilhas que Deus fez na minha vida, e a pessoa falou comigo, puxou sobre religião. Eu disse: fulano, eu não quero cruzar com isso sobre religião. Mas ela insistiu e perguntou para mim o que eu achava do dízimo. Então, eu pouco conheço da Bíblia, né? Não sou escolado. Aí eu disse umas palavras para ela, né? Então, ela disse sobre o dízimo. Eu disse: o dízimo é obrigatório a qualquer ser humano no mundo. E ela continuou. Eu disse: olha,
Você quer saber melhor? Tem uma igrejinha ali, vai lá, ouça a palavra. Pastor Souza vai pregar lá, pastor Pedro vai pregar lá, o irmão Emerson vai pregar lá. Ouça a palavra para depois tu falar comigo. Porque eu não sei expressar tudo. Mas um pouco que eu expressei, Deus falou comigo, e eu cheguei em casa, e eu não aceito mais nada errado dentro da minha casa. A minha casa tem que estar limpa. É isso que eu tinha de dizer. Obrigado. Uma palma, salve de palmas para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nesta passagem bíblica, nós vemos um fato interessante que acontece nos nossos dias. Muitas pessoas vêm à igreja e eles esperam receber alguma coisa, desejam receber alguma coisa. Alguns vêm por uma cura, alguns vêm por uma libertação, alguns vêm porque estão oprimidos. E nós encontramos aqui quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. Jesus desce com Pedro, Tiago e João, e ele encontra os seus discípulos em um problema, a sua igreja em um problema. Os seus auxiliares estavam enfrentando um dilema. Alguém tinha trazido alguém na igreja e ele desejava que o seu filho fosse liberto. E então, com certeza, um discípulo ora, outro também ora, outro repreende o demônio, outro diz sai. E realmente está muito agitado, está um problema muito sério. Você vai observar que Jesus chega como que não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. E Jesus chega perguntando aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos, com eles? Jesus compra a briga dos discípulos. Isto é bom, quando ele entra em cena e compra a nossa briga. Ele compra aquela discussão. Diz aqui a Bíblia no versículo 15, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Porque no versículo 14 diz a Bíblia que os escribas disputavam com os discípulos. Era uma briga, era uma discussão, e a discussão girava em torno exatamente de um menino que não tinha sido liberto, de um demônio que não tinha sido expulso pelos discípulos, pelos grandes apóstolos, pelos grandes homens de Deus, por aqueles que seguiam Cristo. E então, a culpa é de quem? É da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do diácono, a culpa é do discípulo, do apóstolo, era tudo, e todos apontando o dedo. E então Jesus entra em cena e diz: o que é que vocês estão discutindo com eles? O que é que vocês estão brigando com eles? Por que tudo isso? E um da multidão respondendo disse: mestre, eu trouxe o meu filho. No capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 14, ali Mateus chama ele de lunático, mas ele tem um espírito de mudez, de surdez e de epilepsia. Ele tem, então, 3 problemas. Ele tem epilepsia, ele é mudo e ele é surdo. Então, ele estava endemoniado. E este pai disse, contando para Jesus: eu trouxe o meu filho. E os teus discípulos não puderam expulsar o demônio dele, não puderam curá-lo. Quem já viu um epilético cair no chão e se bater? Eu também já vi. Ele espuma pela boca, né? Ele se bate, ele fica realmente horrível. E aqui, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Imaginemos a igreja de Jesus não podendo expulsar um demônio.
Aí você pode vir na igreja e perguntar: por quê? Que oraram e fizeram campanha e não conseguiram? Oraram pela minha filha, oraram por mim, oraram pelo meu problema e não foi resolvido. Por quê? Será o que está acontecendo? Então, Jesus, ele já mostra o problema. E ele diz no versículo 19, respondendo, disse-lhes, olha só, ó geração incrédula. O problema estava na incredulidade daquelas pessoas. Incredulidade não pode te ajudar em nada. Incredulidade somente trará problema, somente trará dificuldade para a vida das pessoas. A incredulidade é um problema sério. E aqui nós vemos Jesus dizendo: olha, que geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus não pegou os discípulos e fez uma reunião com eles e disse: olha, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que ter outras técnicas. Não, não foi isso. Jesus foi resolver o problema. E o problema estava em alguém. O problema estava naquela geração, o problema estava no pai. Por quê? Veja, o menino, ele era um endemoniado, ele era mudo e ele era surdo. Ele não podia crer, não tinha como ele crer, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e ele era surdo. Então ele não podia ouvir, ele também não tinha uma mente sã, ele caía endemoniado, ele ficava sem raciocínio, então ele não podia crer. Então, Jesus tinha que usar a fé de alguém para curar este menino. E Jesus, ele usa a fé emprestada. Você sabia disto, né? Jesus pode usar a fé de uma mãe, Jesus pode usar a fé de um patrão, como no caso do centurião. Jesus chegou para ele e chegou a dizer para ele e para o centurião, quando o centurião disse: olha, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Pronto. Aí Jesus olhou para ele e disse: eu não vi tanta fé nem mesmo em Israel como vi neste homem. Então vai, o teu criado já está curado. Seja feito como disse a tua palavra. Agora veja, Jesus, ele usou a fé deste centurião. A Sirofenícia tinha fé pela sua filha. Exatamente isto. Ela encontrou com Jesus Cristo e lá na casa dela ela tinha uma filha que estava endemoniada. E Jesus expulsou aquele demônio através da fé de sua mãe. Vai, a sua filha já está liberta. Veja, então este menino não podia crer, mas Jesus, ele queria sentir fé, exatamente como no caso daquela criança, quando aquela mãe chegou com aquele bebê morto. Veja, aquele bebê estava morto, e ele chegou numa campanha onde o irmão Brana estava pregando, ela chegou ali, e ela veio para o irmão Brana orar pela criança morta. Uma criança morta não tem fé. Veja, mas a mãe tinha fé. E o profeta diz: e a pequena mãe viajou toda a noite, e o pai, e a pobre mãe assentada lá, tristonha, segurando o pequenino com seu corpo morto. E eu pensei: que fé! Se eu fosse o maior hipócrita do mundo, Deus honraria a fé daquela mãe. Que coisa! Que coisa! Hã? Segurando o pequeno neném em minhas mãos, desta maneira, orando, ele se esquentou e começou a mover-se e abriu os seus olhinhos. E eu entreguei de volta a sua mãe com vida. Aleluia! Você crê que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Que ele não mudou? Então vocês vão observar que o problema aqui
Jesus ele chegou diretamente e foi no pai da criança. E então o pai da criança, ele começa a conversar com o pai e perguntou ao pai, no versículo 21, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a infância. Então, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Aí ele diz para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, será que Jesus pode? Ele disse, se tu podes fazer, Jesus pode. Não só pode, porque se ele simplesmente pudesse e não quisesse fazer, mas ele pode e quer fazer. Ele pode e quer curar. Ele pode e quer libertar. Ele pode e quer salvar. Então, ele fez esta pergunta para Cristo. Veja, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora, quando ele disse, olha, realmente, se tu podes, Jesus pegou aquilo e devolveu para ele. Por quê? Porque ele pode, mas ele tem uma maneira de se mover. Ele tem uma maneira de agir. Ele tem uma maneira de trabalhar. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é, se ele agiu de uma maneira há 2000 anos atrás, ele não vai mudar a sua maneira de agir. Ele sempre vai agir da mesma maneira. Veja, se ele exigiu que a pessoa cresce para ele curar, então ele exige hoje da mesma maneira. Você pode chegar a ele através de uma fé intelectual e dizendo que crê. Mas se ele não sentir isto, se ele não sentir isso, porque ele é um poço, e ele é um poço cheio de cura, cheio de milagres, cheio de bênção, você precisa ter uma fé que é uma corda e um balde. E alguém pode estar na beira desse poço e não ter corda e nem balde e não poder tirar água. Aquela multidão que seguia Jesus, quando Jesus estava aqui, e chegou uma mulher de longe que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, ela tinha um balde e uma corda muito boa para poder tirar a água daquele poço, ou virtude daquele poço, para curar a sua enfermidade. Os que estavam andando com ele não tinham, eles simplesmente os esfregavam, tocavam, apertavam, ao ponto de quando ele parou e disse, alguém me tocou, eles disseram, olha, isso é uma piada. Como? Estamos todos nós te tocando, estamos todos nós encostando em ti, e tu fala, alguém me tocou. É que alguém realmente tocou com uma fé sobrenatural. Alguém chegou aqui que crê verdadeiramente. Aleluia. Alguém chegou aqui que realmente não está brincando de religião. Alguém chegou aqui e confia e sabe que eu posso fazer e quero fazer. Alguém chegou aqui com vontade de beber água, com sede. Aleluia. E eu tenho para dar. Aleluia. Eu sou um poço artesiano. E então ele procurou para onde estava esta mulher, e a mulher então se manifestou, foi eu, Senhor. Pronto. Naquele exato momento, o sangue parou. Veja, ali estava muita gente, naquele tanque de Betesda, gente. Jesus sabia exatamente aonde estava o homem que ele iria curar. Ali tinha uma multidão de pessoas enfermas, mas ele sabia exatamente aonde estava a pessoa que tinha fé. Ele foi diretamente naquela pessoa que cria, aleluia. Havia muita gente enferma, por que ele não curou a todos? Por que ele não libertou a todos? Ele deixou muitas pessoas ali enfermas, mas ele foi diretamente naquele que ele sabia que podia ser curado. Os outros não podiam? Podiam, mas eles não criam. E se você crê, aí Jesus então devolveu isto para o seu pai. Então, quando ele perguntou, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Alguém vem, pastor, tu pode fazer alguma coisa? Igreja, vocês podem fazer alguma coisa por mim? Obreiro, diácono, tu pode fazer alguma coisa por mim? Veja, eles perguntaram para Jesus, tu podes fazer alguma coisa por mim, Jesus? Hã? Então, Jesus disse-lhe, se tu podes crer.
Agora, vocês cantaram um hino aqui. E o hino começava com uma frase se. Lembram? Deuteronômio 28. Hã? Não começava com essa frase se? Não era assim? Se seguir, se atentamente seguir os mandamentos, tu não vai precisar correr atrás de bênção. Elas vão correr atrás de você. É isso que a Bíblia diz. É isso que Marcos 16 disse: os sinais seguirão aqueles. Glória a Deus. Não segue os incrédulos. Não, segue os crentes. Segue os cristãos. E crente não é crente de tocar. Crente não é crente de sentir. Crente não é crente de ver. Veja, havia um homem assim, desse jeito, que era só se tocar. E onde estava ele? Veja, olha onde ele se encontra. Eu creio que é João 20, João capítulo 20. Olha esse abençoado aqui. Como tem gente assim, né? Como tem pessoas desse. E olha, é discípulo de Jesus, viu? É discípulo de Jesus. Em São João 20, versículo 24, não é qualquer um, não. É gente que vê milagre, é gente que vê morto. Esse homem tinha visto morto ressuscitar, como a filha de Jairo, como o próprio Lázaro. Ele tinha visto pessoas sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha visto Jesus andar por cima d'água. Esse homem, ele realmente tinha visto milagres e maravilhas. E agora ele estava como este vidro aqui, ó, gelado, frio, incrédulo. Era parecido com um cientista, só se me provarem, só se eu ver, só se eu tocar. Eu tenho que manifestar o meu sentido do tato, minha visão. Deus não trabalha através da tua visão. Deus não trabalha através do tato, nem da tua audição. Deus trabalha em você através da tua fé. Sim, você vai observar, ora, no versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Era o suficiente? Era o suficiente? Era o suficiente. Por que era o suficiente? Porque Jesus, antes de morrer, ser crucificado, antes de ressuscitar, tinha falado para eles, olha, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar no 3º dia. Jesus tinha falado para eles. Era o suficiente aquela palavra? Aleluia. É o suficiente a palavra para você? Para a noiva tem que ser. Nós estamos esperando uma ressurreição dos mortos. Nós estamos esperando os nossos irmãos ressuscitarem da sepultura para nós sermos transformados. Então a palavra de Deus é o suficiente para nós. Não precisamos ver, não precisamos tocar, nem sentir. Nós temos que ter a fé que Paulo disse. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Caminhamos numa outra atmosfera. Caminhamos numa outra atmosfera. Numa atmosfera celestial. Numa atmosfera de fé. Que não duvida, mas que crê. E aqui nós vemos este abençoado ouvindo os seus auxiliares ou os seus companheiros de ministério dizendo, olha, sabe de uma coisa, Tomé? Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Agora, é interessante uma coisa. Porque Deus não trata com incrédulo, você sabe disto, né?
Deus não trata com incrédulo. E aqui nós vemos um incrédulo. Mas tem uma escritura em Romanos capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 4, que diz assim, olha só. Pois que, Paulo perguntando, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. Aí Paulo diz assim, de maneira nenhuma. Aleluia. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aleluia. Glória a Deus. Dá para colocar o teu pé nessa rocha? Dá para firmar os teus passos nesta rocha? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus não trata com incrédulo, mas aqui nós temos um incrédulo que não é um incrédulo qualquer. É um incrédulo que é eleito. É um incrédulo que é predestinado. É um incrédulo que não é Judas Iscariotes, que é sinônimo de traição. É um incrédulo diferenciado. Então, quando tem um incrédulo diferenciado, certo que ele é sincero, Deus está obrigado a tratar com ele. Aleluia. Porque ele é eleito, ele é predestinado, ele foi escolhido. Não como Judas foi escolhido, porque Judas também foi escolhido. Mas Judas simplesmente correu uma carreira que já estava perdida. Jesus disse, não escolhi vós os 12 e um de vós é um diabo. Ele já sabia, ele veio para aquele fim. Mas Tomé era um escolhido diferente. E Deus, quando é um incrédulo, que é um eleito, ele vai atrás. Aleluia. Sim, ele vai se revelar a ele de uma forma, e quando ele se revelar, ele vai dizer, ó Senhor meu e Deus meu. Ele não vai olhar para Jesus e vai dizer, ó Santíssima Trindade, não, ó segunda pessoa, não, ele vai dizer, ó Senhor meu e Deus meu. Jesus era Deus para Tomé. Então Tomé tinha revelação. Tomé sabia que o Messias, que esteve com ele durante 3 anos e meio andando com ele, era o próprio Deus. Ele só queria uma prova, era da ressurreição. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora, quando a pessoa é uma incrédula, que ela não é uma eleita, Deus pode descer, fazer milagre, fazer maravilhas, Deus pode se revelar, anjos podem vir, olha, pode vir uma carreta de anjo e mais um pouco e não adianta nada. Sim, quando ele é incrédulo, Jesus pode chegar ali e dizer assim, olha, eu estou aqui na tua frente, como para Pilatos, me diga, por favor. Ele simplesmente ali, olha, eu estou aqui, rapaz. Ele chega para o Herodes, na casa do Herodes, vai lá na casa dele, e o Herodes me faz um sinal. Ele diz, mas ele chega para a samaritana, a prostituta, enrolada, a de 6 maridos, e diz assim, olha, sou eu que falo contigo, Messias. Se revela para ela, por quê? Porque ali havia uma eleição, ali havia uma predestinação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ela estava toda estragada por fora. Pilatos não estava estragado por fora, Anás não estava estragado por fora, Caifás não estava estragado por fora, nenhum deles estava estragado por fora, mas estava estragado por dentro. A samaritana estava estragada por fora, mas por dentro, disse o profeta, ela era virgem. Sim, ela era virgem. Ah, mas como, pastor? Virgem porque ela era uma crente, ela era uma cristã, e Jesus não fez nenhum milagre para ela crer, Jesus só pregou a palavra para ela. Jesus só mandou ela buscar o marido dela, e Jesus só contou uns detalhezinhos da vida dela, contou os podres da vida dela. Coisa que ninguém gosta.
interesse em Jesus, foi porque ele contou os podres dela. Você não gosta que conte os teus podres? Mas foi o que abriu os olhos da samaritana. Quando ela viu que ele contou os podres dela, da vida dela, ela disse, olha, quando o Messias vier, ele vai fazer exatamente. Eu vejo que tu é um profeta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando a palavra vem ao nosso encontro, quando a mensagem da hora mostra quem nós somos, seja o que for, o lixo que somos, nós dissemos, ela é verdadeira. Ela é Deus, ela não veio bater nas minhas costas, ela veio mostrar a minha condição e me dar a saída. Se eu te der desta água, tu nunca mais vai ter sede, mulher. Eu tenho aqui uma água que vai acabar com esta tua sede de procurar aqui, ali, acolá. Meu Deus, então vamos dar água para as vidas serem saciadas. A palavra é a água da vida. A palavra te alimenta, te sustenta. Que coisa. E depois de eles terem conversado com o Tomé, e o Tomé ter dito para eles, Jesus não estava ali. Eu imagino, porque foi 8 dias depois que Jesus chegou a falar com Tomé. Imaginemos, irmãos, 8 dias. E Jesus, tranquilo, não tem problema não. Pode ficar assim, Tomé. E ele, durante 8 dias, naquela incredulidade dele, só se eu ver, se eu tocar, se eu sentir. Que coisa. Aí 8 dias depois, né, no versículo 26, e 8 dias depois, eu imagino que alguns dos discípulos chegaram para o mestre, não precisava, claro, e disseram, mestre, não dá para dar uma conversadinha com o Tomé? Não dá para nós ir na casa dele, conversar com ele, está desviado, coitado. Desviou, depois que você partiu, e agora você está ressuscitado, só que o homem está desviado, não crê mais. Mas ele esteve comigo 3 anos e meio. Não, mas agora ele não está crendo, ele só vai crer se ele tocar em você. Só se ele te ver. Vamos lá na casa dele? 8 dias. 8 dias. Eu imagino os homens que gostavam do Tomé, né? Os discípulos que gostavam do Tomé, queriam levar o mestre lá, porque era só uma questão de mostrar para ele. Era só questão de levar Jesus fazer uma visita. Que fácil, né? Só levar Jesus para fazer uma visita na casa do abençoado, pronto, ele retornava para Jesus. Se fosse assim, era fácil, não era? Se nós só fizéssemos uma visita e chegasse lá e dissesse, olha, Jesus está voltando, e a pessoa voltasse para Cristo, como seria fácil, né? Que coisa. Mestre, vamos lá. Aí Jesus, então, 8 dias depois, que demora, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com certeza conversando, e daí, Tomé, como é que é? Rapaz, nós vimos ele. Não, vocês viram, mas até hoje, olha, eu já faz 8 dias que conversei com vocês, e vocês não conseguiram me provar nada, eu não vi ele. Se ele estivesse por aí mesmo, gente, nós estamos aqui na mesma cidade. Cadê o homem? E com eles Tomé, ainda salienta, né? Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Agora, aqui tem uma coisa interessante, porque Jesus não abre a porta, nem bate na porta para entrar aqui, nesta ocasião. Certo? Lá em Apocalipse capítulo 3, ele diz que eu estou à porta e bato. Jesus sempre bate na porta. Nessa ocasião, Jesus não bateu na porta nenhuma. Jesus entrou, ele atravessou a parede, porque ele estava num corpo glorificado. E corpo glorificado não precisa abrir porta. Atravessa a parede. Vai além da matéria. A física não explica isso, mas vai além da matéria. Aí você diz assim, mas por que rolaram a pedra do túmulo, os anjos, para Jesus sair naquele dia que ele ressuscitou, naquele domingo pela manhã? Não foi para Jesus sair, foi para os discípulos entrar e ver que ele não estava mais ali. Porque para sair não precisava rolar a pedra, nem abrir pedra. Não, ele simplesmente sairia, atravessaria aquelas pedras, atravessaria aquelas rochas. Veja, e aqui ele entrou de portas fechadas.
e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E agora ele vai diretamente no Tomé. E ele vai diretamente no assunto que o Tomé queria. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Glória a Deus. Seja um cristão, seja um crente. Aí você, como é que eu vou virar para crente? Não é virar para crente. Crente não se vira, crente não se faz crente. Crente é transformado. Crente nasce de novo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Glória a Deus. Aleluia. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu, mas você crê. Você é bem-aventurado? Você é feliz? Louvado seja Deus. Agora hoje está frio, não está? Está frio, até que está friozinho. Já esteve mais frio ali em Curitiba, misericórdia. Ali parece que o frio chegou e parou tudo ali. No parágrafo 6 da mensagem à igreja e sua condição, o profeta de Deus diz assim, ó, é desta forma que eles são muito fiéis de ir à igreja. Porque nesta hora tem que ser fiel, senão não vem mesmo. Melhor ficar debaixo da coberta. Mas eu preguei ontem em São João Batista, preguei ontem, que foi quinta-feira. Preguei quarta-feira em Curitiba e preguei no final de semana ali em Palhoça. Mas veja, não importa quão frio isto esteja, eles se envolvem numa manta e se sentam num trenó duplo. Para que o trenó? Para andar na neve. Nós ainda não temos isso aqui. Não precisa disto. Agora, eu estive numa reunião em Chapecó de jovens, que se teve um dia que eu senti frio, foi ali. Eu estava de um casaquinho, ainda bem que o pregador que foi pregar, ele tinha um sobretudo daqueles grandão, assim, aqueles que vai até nos pés, e ele começou a pregar e as coisas esquentou. E ele tirou aquele coisa e eu disse, glória a Deus, passa para cá. E coloquei aquilo, digo, misericórdia, Senhor. Porque começou a me doer as paletas aqui atrás, mas dor. Não era dor porque eu estava mal ajeitado, não, era do frio mesmo. O pessoal estava com cobertor ali na igreja. Estava com cobertor lá no auditório. Cobertor mesmo, cobertor grosso. E o frio, me parece que morreu uns quantos naquela noite, ali por aquela região do frio. Porque, eita, lugarzinho frio, era um lugar na beira de um rio, e eu acho que tudo acumulou. E aqui o profeta de Deus diz assim, olha, não importa quão frio isto esteja, eles se envolvem numa manta e se sentam num trenó duplo e dirigem os cavalos por 30 milhas, 48 quilômetros, para poder ir na igreja. Que coisa! Fé, põe fé nisso, hein? Isto é que é fé, aleluia. Eles andam através de ribanceiras de neves amontoadas e tudo mais, jovem e velho, e todos eles se agrupam juntos, e uma família se reúne, e eles começam andando e eles se vão. Isto é, um sacrifício que eles fazem, é o que lhes faz receberem tantas bênçãos do culto. Aleluia. Não é tão fácil assim, né? Quando não há sacrifício, não há muito para o culto. Você tem que realmente se humilhar e fazer algo para que lhe fira severamente, tem que rejeitar alguma coisa, parar o trabalho e de fazer isto ou aquilo para conseguir ir à igreja. E mostrar a Deus que você lhe ama. Aleluia. E que você faz um sacrifício para ir. Isto é então quando você recebe algo de Deus. Aí você vai, você deixa o trabalho, você deixa algo, você se priva de alguma coisa e diz, eu te amo, Senhor. Acima do meu conforto, acima da minha coberta, eu te amo. É distante, é longe, mas eu vou, Senhor, aqui estou eu. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Deus, Ele opera através disto. E aqui nós vemos exatamente um pai dizendo assim, Senhor, Tu podes
nos ajudar? Jesus, claro que Ele pode. Aí Jesus diz assim, se, lembra que eu falei? Se. E uma vez eu falei, porque muitas vezes eu falei para minhas meninas e falo para o João, se, né? Se tu fazer isso, eu te dou isso. Se tu lavar a louça, né? Se tu enxugar a louça, se tu arrumar os quartos, se tu passar de ano, recompensa. E aqui tem um se de Deus. Se tu podes crer, quer dizer, eu tenho o poder de te libertar, eu tenho o poder de te curar. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Isto é, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. E Jesus exigiu o quê? Que a pessoa cresce. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, hoje não mudou nada. Ele continua exigindo a mesma coisa. Você tem que crer. Agora, não adianta você vir disfarçadamente com uma capa dizendo, ó, eu creio, Jesus. Jesus não deixa ser enrolado. Não. Jesus, Ele sabe quem tem fé e quem não tem. Por quê? Porque eu não vejo a tua fé, mas Ele vê. Eu só vejo uma coisa em você, as tuas obras. Mas Deus, Ele não quer saber das tuas obras. As tuas obras é para mostrar para mim, que sou ser humano. Mas Ele vê em você a tua fé. Sim, o que Jesus viu naquela mulher que lavou seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, derramou um vaso de alabastro cheio de perfume em cima dele. Meu Deus, que coisa, ungiu ele completamente. Foi só o que o Simão viu, obras. Mas Jesus não viu nada daquilo. Jesus olhou para ele e disse, filha, a tua fé te salvou. Não foi o dar esse perfume para mim que te salvou. Não foi tu lavar o meu pé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. É isso que Ele vê em mim, é isso que Ele vê em você. Quando Ele olha para aquele aleijado, olha para aqueles homens trazendo aquele aleijado, irmãos, qualquer um de nós. Agora, vamos aqui, cá entre nós. Eu já vi pessoas, quando nós temos as nossas reuniões especiais aqui, e pessoas até lá atrás, no átrio, sentado, que tem banco lá, que a igreja está cheia, encostar o carro ali e olhar, está muito cheia, vou embora. Você não acredita que acontece isso? Sim, acontece. Tem muita gente, eu vou embora, não vai dar para mim entrar. Veja, esse paralítico, ele precisava de cura. E quando ele chegou ali em Cafarnaum, Jesus estava pregando numa casa e havia uma multidão que cercava a casa, não tinha como entrar. Irmão, era mais cômodo eles chegar e dizer assim, rapaz, não tem jeito não. Tu vai continuar aleijado e Jesus, nós viemos outro dia. Viemos um dia de menos gente. Vamos procurar Ele em uma outra ocasião, porque agora não vai dar para nós ver Ele. Olha só, está tudo cercado a casa. É muita gente. A casa está cheia, a igreja está cheia. Tem gente que é fácil de desistir, né? E aí eles olharam a casa cheia, não tem mais jeito, não dá para entrar pela janela? Não. Não dá para entrar pela porta? Não tem porta. Pelos fundos? Não dá, não tem jeito. Tem como? O teto, o telhado. Ah, o telhado, é o telhado, só que tu é pesado. Um cara aleijado, na cama, deve ter engordado bastante, só comendo, sem exercício. Mas vinha em quarto trazendo ele. Não era magrelo, não era fraquinho, era um cara pesado. Mas a fé deles era maior do que qualquer coisa. E eles, então, levemos ele lá por cima. Descemos ele no meio, bem na frente de Jesus. E quando eles abrem o telhado e descem ele, Jesus para o seu sermão ali e olha e diz assim, olha. E a Bíblia diz, e vendo Jesus a fé deles, disse, filho, teus pecados estão perdoados. Que coisa! O que a fé faz? Veja, aquilo era fé demonstrada através de obras.
Meu Deus, eu não vim aqui porque eu sou incrédulo, eu vim aqui porque sou crente. Veja, e quando Jesus disse isso, logo então despertou nos fariseus aquela ira, porque eles sabiam da palavra, só Deus pode perdoar pecado. Aí eles pensaram, e Jesus não é cartomante, Jesus não é leitor de pensamento, Jesus ouviu o pensamento deles. E disse assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ô paralítico, levanta, arruma a tua cama e vai para casa. Agora você pode imaginar a cara daqueles abençoados, olhando ele, o paralítico se levantando, enrolando a sua maquinha e dizendo, tchau pessoal, foi bom estar com vocês aqui. Aleluia. Quanta gente tinha ali com problema e não foi resolvido, mas ali entrou um paralítico que tinha fé, que cria que Jesus não só podia, mas que ia fazer. Aleluia, que ele sabia. Olha o que é fé, vocês sabem disto, obras e fé. Por que Tiago disse que é para mim mostrar a minha fé através das minhas obras? Por que quando nós vimos o irmão Brana numa fila de oração, nós encontramos uma menina que sai de casa com seus pais, e ela é tetraplégica, porque ela anda com a botinha, sem sapato, criança com aquelas botinhas ortopédicas, com aquelas ferragens nas pernas. Por quê? Porque não bota um sapato normal. Mas ela diz, papai, nós vamos na campanha de cura, para Jesus me curar. Sim, minha filha. Então, por favor, passa numa sapataria e compra um sapato para mim. Isto é fé. Isto é saber que não vai voltar mais com o aparelho ortopédico. Isto é ter certeza que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu posso ver o papai dizendo, mas minha filha, pai, vamos passar ali. Por quê? Não tem lógica nós irmos para uma igreja para Jesus me curar e eu voltar sem um sapatinho no meu pé. Ela tinha certeza que Jesus Cristo iria lhe curar. Senão ela não pediria o sapato. E quando ela chega lá na fila de oração, ela chega com a caixinha de sapato debaixo do braço. E o irmão Branham pergunta, o que tem aí? Eu tenho um sapato. Porque o Senhor vai orar por mim e eu quero calçá-lo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É isso que move o poder de Deus. É isso que move a palavra. Esta é a corda e o balde para tirar a virtude do poço artesiano chamado Jesus Cristo. Ele é o mesmo, ele não mudou. O arrebatamento está às portas. A transformação dos nossos corpos está aí. Nós encontraremos os nossos irmãos que ressuscitarão destas sepulturas, não importa onde eles estiverem, eles levantarão num corpo glorificado. A palavra promete isso. Alguém me pregou para mim, Pedro pregou, Tiago pregou, Paulo pregou, eu creio. Eles disseram para Tomé, Tomé, ele vive. Oh, se Tomé tivesse aceitado somente a palavra, eu não preciso ver, eu não preciso tocar, eu creio na palavra. Eu creio no assim diz o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o profeta orou pela menina, pronto, lá estava ela, curada. Colocou os seus sapatinhos e foi. Foi porque ela sabia que Jesus Cristo estava ali naquele homem para curá-la. Irmãos, e nós temos que crer que Jesus Cristo, Ele ainda é o mesmo. Ele opera através de alguém. Sim, Ele opera através de alguém. Ele não mudou. Ele vai agir através de uma mão. Ele não tem outra mão senão a minha, a tua. Ele não tem outro pé senão o meu e o teu. Ele não tem outra boca a não ser a minha, a tua. O corpo de Cristo é esta noiva. Ele é a cabeça desta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Se tu podes crer,
tudo é possível. Aleluia. E logo o pai do menino, que sinceridade, que honestidade, que espírito de sinceridade. Não, eu creio. Tu acha que eu sou incrédulo? Não, não. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, já estava chorando. Jesus tocou exatamente no problema, na situação. É porque tu tens que crer, papai. Tu tens que crer que eu posso fazer. Eu posso, mas tu crê que eu posso? Não adianta você dizer que eu posso se você não crê lá dentro, no teu coração. Não aqui, uma fé intelectual, lá dentro, na tua alma. Confessa. Aí o pai clamou: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tira de mim essa incredulidade, Senhor. Desfaz ela, acaba com ela, aumente a minha fé, Senhor. Eu quero crer, confesse com a tua boca. Eu quero crer, Senhor. Eu creio, Senhor. É a tua palavra, ajuda a minha incredulidade. Meu Deus, como Deus moveu-se. E quando ele chegou próximo de uma rede eletrificada. Ele chegou próximo de uma rede de poder, de unção. Ele tinha vindo da adoção, né? Adoção de filho, descido o monte da transfiguração. Aquele mesmo Deus que tinha se transfigurado, agora estava ali, normalzinho, simplesmente em pele e osso, simplesmente com a sua estatura tão pequena, 1,60 m, mas ali estava ele. Sim, era o próprio Deus, o Deus que Tomé clamou e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas ele chegou próximo de uma coisa que dava um choque nele. E quando ele chegou próximo, o diabo sentiu. Ele sabia que ele ia entrar em confronto com o poder da vida, o poder da cura, o poder da libertação, o poder que transformava. O Pai moveu em Jesus uma fonte, irmão. Aleluia, esta água precisa ser agitada. Este anjo precisa descer. Como que ele vai descer? A tua fé, a minha fé, vai fazer este anjo da cura divina descer. Ele vai curar sim, mas ele precisa descer. Através do que? Da minha fé, da tua fé. Que coisa. E aqui o Pai conseguiu atingir. Mas, veja, o demônio tomou o menino. O demônio quis fazer o quê? Exatamente é o contrário. Ele então manifestou tudo o que ele tinha. Parece que piorou a situação. E olha, e Jesus vendo, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele clamando e agitando-o com violência, parecia que tinha piorado, saiu. O estágio do demônio saindo é quando a coisa piora, quando a coisa fica mais agitada. Não descreia, porque a tua incredulidade vai trazer o problema pior ainda. O diabo vai ficar mais enraizado, mas quando piora, quando a coisa parece que fica mais agitada, você diz: é assim mesmo. É assim mesmo, diabo. É o momento que tu está saindo. É o momento que tu está sendo derrotado. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Agora ele acabou de matar o rapaz. Não, Jesus não mata ninguém. Jesus dá vida. Jesus é a ressurreição. Aleluia. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa é estar junto com Ele. Ele é a solução. Ele é o remédio. Ele é a cura. Ele é a libertação. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A incredulidade só vai simplesmente estorvar quem? O próprio incrédulo. Mas não estorva a Deus. Não impede a Deus. Não faz com que Deus não haja, não. A incredulidade só
prejudica você que é incrédulo, porque Deus ele vai continuar operando, Ele vai continuar curando, Ele vai continuar transformando vida, Ele vai continuar salvando almas. Aonde Ele encontrar uma fé, Ele vai atrás daquela pessoa. Ele pode passar por multidões e não acontecer nada, Ele vai atrás de quem crê, de quem realmente tem fé, e Ele vai tocar naquela pessoa e aquela pessoa vai sair curada, vai sair liberta. Tem pessoas que nem oração não recebe, já são curadas no banco, porque é um nível de fé elevado. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.